lançando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Olá, bem-vindo! É um prazer para a gente ter você aqui conosco no canal Bibliologia. Espero que você esteja gostando. Esse é um canal em que a gente comenta sobre assuntos bíblicos e discute um pouco sobre algumas interpretações e espero que você desfrute bem. Se você puder e quiser, curta esse vídeo, que isso ajuda a mais pessoas visualizarem a ele, e também compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. Tudo bem? Então vamos ao capítulo de hoje. A gente vai falar sobre o capítulo 46 do livro de Gênesis. A gente viu no capítulo anterior que José se revelou para os seus irmãos. Foi aquele momento assim surpreendente, né? E José vai e fala que perdoou os irmãos. Os irmãos vão e conversam com o faraó do Egito. E aí o faraó fala: não, venham, morem aqui nas terras do Egito, eu prometo dar terras para vocês, tragam a sua família, traz todo mundo. E aí, agora no capítulo 46 vai falar sobre a ida, né, de Israel, Jacó, tanto faz, para o Egito, com toda a família, com todos os descendentes. E logo aqui no início do capítulo 46, fala que Israel, ele ofereceu um sacrifício a Deus. Ou seja, esse momento era um momento de mudança. Era um momento bem decisivo, né? Israel não fez outra coisa senão... Bom, primeiro eu vou aqui orar para Deus, vou pedir a bênção dele, vou consultar qual que é a vontade dele. E aí ele foi e ofereceu esse culto, né? O primeiro ponto que eu tiro pra gente é: será que nas nossas grandes decisões a gente coloca realmente nas mãos de Deus para que Ele nos inspire, para que a gente faça a vontade dEle? Será que a gente faz pega um período, né, para orar e para fazer um culto pedindo a iluminação de Deus? Será que a gente faz isso, ou jejum? Isso é bem importante, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas Deus sabe. Em resposta a Israel, Deus falou aqui nos versos 2 a 3: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Deus, ele responde às nossas orações. Quando Jacó pediu a bênção de Deus, Deus foi e falou com ele: olha, você vai ser próspero, eu vou estar guiando você, e você vai ter muitos descendentes, mesmo que não seja mais na terra prometida, mas eu vou te guiar nesse novo lugar. E Deus responde às nossas orações, responde quando a gente fica na dúvida do que fazer. E assim, nem sempre ele vai responder assim. Eu, particularmente, para mim, ele nunca respondeu audivelmente, né? Mas ele se revela. Tem coisas que ele não vai se revelar se ele já se revelou na Bíblia, né? Se a Bíblia tá falando de um jeito, então pronto, aquela ali é a vontade de Deus. Mas tem coisas que ele não revelou na Bíblia, né? Às vezes você pode estar aí numa decisão que não tem lado certo e errado. Às vezes é uma decisão que você só não sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que é importante, em pequenas decisões, em grandes decisões, eu entendo que para que a gente faça a vontade de Deus, para que a gente esteja conectado com o que o Espírito Santo, que Deus deseja para nós, a gente precisa começar o dia com Deus. A gente precisa pedir para Deus e precisa passar o dia com Deus. Senhor, isso aqui eu devo comer ou não? Deus, ele vai falar para a gente: Senhor, essa decisão aqui do meu trabalho, que rumo eu devo seguir aqui na minha carreira, dessa proposta que apareceu? Deus não vai falar audivelmente, mas ele vai conduzir a situação e você pedir para que, olha, então, Senhor, abençoe minha decisão. E aí as coisas andam bem melhor, quando a gente está seguro de que Deus está no controle. Continuando aqui no verso 7, fala, né, que toda a descendência foram para o Egito. Falam aqui de bastante gente, né, ele, os filhos, netos, foi todo mundo, pessoal, uma família grande, né?
E eu imagino que deve ter sido um momento assim de grande euforia, né? De grande festa. Eles estavam numa fase, num período em que a comida estava acabando no mundo, e eles estavam indo para o lugar que tinha mais mantimentos. Era como se eles estivessem indo para uma nação muito rica, muito próspera, que era mesmo o caso do Egito. Então eles deviam estar muito felizes, né? Com essa prosperidade que agora ia fazer parte da vida deles também. E assim, a gente fica feliz, né? Quando coisas boas acontecem, quando às vezes a gente projeta, né, algum plano, e aí a gente fica pensando, poxa, quando a gente tiver isso, vai ser um máximo. E isso faz parte da vida. Só que é curioso, porque às vezes a gente alcança isso, o que parece ser uma coisa muito boa, parece que não, agora eu vou ser muito feliz, agora eu vou ser pleno. Às vezes não se concretiza assim. Isso acontece quando a gente aposta todas as fichas em alguma coisa, faz planos só pensando em coisas materiais, terrenas, na nossa vida aqui, quando na verdade a gente pode fazer planos aqui, mas a gente só vai ser pleno, 100% feliz e vai ter paz assim completa no céu. Eu posso falar por mim, eu já projetei coisas boas que eu achei que, nossa, minha vida vai ficar bem bacana aqui, vou ficar bem feliz, mas são coisas que são promessas que Deus dá pra gente no céu. Aqui, infelizmente, por melhores que sejam nossas condições, a gente vai sofrer frustrações, a gente não vai ficar 100%. Isso não serve para desanimar a gente, isso serve para que a gente foque no céu, para que a gente projete todas as nossas expectativas no céu e aproveitar o melhor que Deus tem para oferecer pra gente aqui também, porque Deus tem coisas boas para oferecer. Mas felicidade plena só no céu. E aqui no verso 8 até o 27, conta sobre toda a descendência de Israel. Na verdade, foi até a terceira geração foi para o Egito. Ao todo eram 70 pessoas. 70 tem um simbolismo bíblico. Por exemplo, ele tem um simbolismo de plenitude, de totalidade. Por exemplo, os filhos de Gideão eram 70 filhos de Gideão, os filhos de Acabe eram 70, os filhos dos filhos de Noé também eram 70 descendentes, foi no caso, né, que estava havendo a repovoação do planeta, né, então era um todo, né. Tem também 70 anciãos em Êxodo 24 que representam todo o povo. Enfim, tem um simbolismo, a Bíblia tem esses números assim que são números meio chave. E são curiosidades bíblicas. Já no verso 28, fala sobre Jacó ter enviado seu filho Judá quando ele já estava chegando lá no Egito, mais especificamente na terra de Gozém. Ele falou, Judá, já vai preparando aí o caminho, eu quero chegar logo para ver o meu filho José. E ao mesmo tempo relata aqui que José preparou a sua carruagem, e também estava ansioso para rever o seu pai. E assim, deve ter sido um momento muito emocionante. Imagina, Jacó achou que tinha perdido seu filho. De repente ele ia reencontrar ele, um filho que ele amava tanto, que ele era um queridinho, né? E José também, tantos anos no Egito, não tinha muita expectativa, né? Será que meu pai está vivo? O que aconteceu com ele? E agora, eu li aqui, em que fala, está nos versos 29 e 30. Apresentou-se, falando de José, e lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Foi um encontro bem emocionante. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Então assim, deve ter sido um dos momentos mais emocionantes, né, da vida deles, se não mais. E muito bom que Deus proporcionou isso para eles, né, reencontrar quem a gente ama. É sempre muito bom, imagina uma situação como essa, né? E aí nesse momento, José também reencontrou, né, os seus irmãos, e ele deu algumas orientações. Ele falou assim, olha, falem para o faraó que vocês sempre foram pastores de ovelhas, porque os egípcios, eles abominam pastores de ovelhas. Vocês vão ficar num lugar um pouco mais retirado. Bom, os egípcios, eles gostavam bastante eles viviam, né, muito voltados para plantações. Eles eram muito prósperos, né, nessa parte de agricultura. Então, ter muitos pastores de ovelhas poderia ser incômodo para eles, né? Imagina um monte de animais comendo as plantações deles. Então, foi uma estratégia aí de José para que a família dele não ficasse no meio do Egito, sendo influenciado
por uma influência que é pagã e que não tinha nada a ver com o que eles acreditavam. Aí foi assim que aconteceu, os irmãos foram e falaram com o faraó, e assim eles receberam a terra de Gozém. Era uma terra ótima, uma terra promissora. A família ali de Jacó se estabeleceu nessa terra. Convido agora assim você para pensar, para voltar lá atrás no início da história, né? E ver como que Deus guiou tudo. Deus ele conduziu desde o incidente, né? Vamos chamar assim, o complô que foi feito contra José, dele ser vendido para o Egito. Ele usou isso e guiou todo o resto, porque José se permitiu ser guiado por ele. E ele colocou José numa alta posição no Egito, e agora a família dele toda foi abençoada com isso, né? E com isso a descendência toda, o povo de Deus, né? Ele foi ricamente abençoado, e eles iam ter muitas condições ali no Egito, né? Como eu falei, era um país, era uma nação muito próspera, e eles poderiam ter acesso a mais conhecimento, a cultura. Mais pra frente a gente vai ver, nossa, o que Moisés, que foi um outro grande representante, poxa, ele teve acesso ao que tinha de melhor do Egito. E a gente está lendo o livro de Gênesis aqui por conta disso, porque ele teve condições de receber essa educação e de escrever. Foi ele que escreveu esse livro. Então, assim, Deus ele vai conduzindo a nossa vida e a história para as pessoas que se permitem ser conduzidas por ele. Então, assim, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Poxa, imagina, José não entendeu, caramba, ele era um bom menino, né? E às vezes a gente faz planos, e os planos são frustrados. E a gente passa por situações muito desagradáveis. E a gente fala para Deus, poxa, Senhor, por quê? Que comigo? Por que eu tô passando isso agora? Eu não mereço. E uma vez eu ouvi alguém comentando que ao invés da gente perguntar por quê e reclamar, a gente faria bem em perguntar para quê? Para quê, Senhor? Agora que está acontecendo isso comigo, o que o Senhor deseja que eu faça com isso? Quais são os seus planos? Já que os meus planos se frustraram, já que eu tive essa perda, já que não deu certo como eu queria, e agora? O que o Senhor quer que eu faça com isso? E Deus vai falar, e Deus vai mostrar, e Ele vai ter um plano para que você supere isso. Eu não sei se você passou, se você está passando por uma situação assim, e eu não sei o para que Deus está permitindo que você passe por isso, mas Deus sabe. Então, assim como José, assim como Israel, se permita ser conduzido por Deus. Foi um prazer ter você aí, fique com Deus e nos vemos na próxima. Um abraço!